Pessoal, hoje a gente vai começar uma pequena série de reflexões baseado nas parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus. Eu estava pensando essa semana, até demorei a mandar para o pessoal da comunicação sobre o que eu ia falar, porque de vez em quando, eu acho que a gente tem que voltar para o texto bíblico e reler o texto bíblico, porque ele é a base da nossa fé. Eu estou falando por que voltar para o texto, porque eu posso fazer uma pregação temática, encontrar um tema e buscar textos para pensar aquele tema, que também é legal. Mas eu, pela natureza da minha formação de pregação, eu gosto muito da pregação expositiva. Então, eu vou pedir a vocês que abram, se vocês quiserem, a Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versos 25 ao 37. Hoje a gente está fazendo um teste de projetar o texto ali atrás, nesse projetor aqui, ver se funciona, se não funciona, porque a gente estava achando que aquela tela estava muito pequenininha para a pessoa ler. Especialmente no dia que está um pouco mais cheio, tem gente que senta mais lá atrás e fica muito distante para conseguir ler. E aqui parece que fica maior, melhor, né? Dá para enxergar melhor. Bom, eu vou ler com vocês Lucas capítulo 10, verso 25 ao 37. E o que eu vou pedir? Se você puder manter a sua Bíblia aberta e ler junto comigo, vai ser bom para você ir aprendendo a ler na Bíblia, ir aprendendo a internalizar o texto, ir aprendendo a tomar contato com o texto bíblico, que é a base da nossa fé, né? Então, Lucas diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Qual é a pergunta? O que eu preciso fazer para herdar o quê? A vida eterna. Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Essa maneira de Jesus colocar as coisas é muito curiosa, porque se você conhece bem o Antigo Testamento, você sabe que a lei de Moisés não diz nada sobre a vida eterna. Essa é uma curiosidade, porque Jesus está respondendo uma pergunta com outra pergunta para a qual Moisés não respondeu, né? O que diz a lei de Moisés? Mas a lei de Moisés não fala de vida eterna, não tem essa perspectiva ali na lei de Moisés, né? Como você entende? Essa é uma pergunta central de Jesus. Como é que você lê, como é que você entende? Como é que você lê, como é que você entende? Se você gravar essa fórmula de Jesus, ele faz isso o tempo todo. O que você leu? Como é que você entendeu isso, né? O homem respondeu: ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de toda a sua mente. E ama o seu próximo como a si mesmo. Está correto. Jesus disse: faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou para Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história, ou com uma parábola, uma analogia. Ele diz assim: certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram à beira da morte na estrada. Por acaso, descia ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou os seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: olha, cuida desse homem.
Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagaria a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Bom, que Deus me ajude e me dê graça para refletir com vocês sobre essa mensagem maravilhosa de Jesus. Deixa eu retomar algumas coisas do texto que a gente acabou de ler. Qual é a pergunta central do texto? Qual é a pergunta que foi feita como base para toda essa conversa? Sobre a vida eterna. Mestre, o que eu preciso fazer para a vida eterna? Para chegar lá. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque nós estamos no primeiro século. A gente está no mundo judaico de Jesus, no mundo hebraico de Jesus. E a vida eterna aqui é a vida sem a morte. E é uma coisa nova na teologia judaica, porque se tu lê o Antigo Testamento, você não encontra esse conceito de vida eterna. É uma coisa que o povo hebreu foi aprendendo ao longo do tempo, andando com Deus. E essa é uma teologia muito forte que surgiu cerca de 200 anos antes da vinda de Jesus. Então nós estamos falando de um momento em que surge essa dimensão sobre a vida eterna. Isso é, depois da morte, o que acontece? Porque para o Antigo Testamento, quase todo, a morte era o fim de tudo. Não existia mais nada depois da morte. A lógica era que você nasce, vive, morre, e depois disso você fica lá, na morte, né? Lá no lugar dos mortos. Só que a percepção da teologia foi mudando e eles começaram a ganhar uma dimensão da vida eterna, uma coisa que surgiu bem depois. O que é vida eterna? O que eles esperavam é um mundo onde não há mais morte, onde não há mais dor, onde não há mais sofrimento, onde a paz e a justiça reinam. Isso era o lugar da vida eterna. A vida com dimensões eternas. E essa é uma pergunta importante, porque todas as religiões vão se perguntar sobre a vida eterna. Eu, mais cedo, estava vendo um vídeo dos espíritas, acreditam que tem um umbral que você passa. Uma amiga minha espírita estava me explicando como é que era esse umbral, né? Mas dentro da visão cristã também tem diferenças de vida eterna. Por exemplo, tem cristãos que acreditam que depois da morte, um grupo vai para o céu, outro grupo vai para o inferno. Ponto. Tem alguns que acreditam que um vai ficar na morte esperando o reino de Deus voltar quando Jesus voltar. Tem um grupo que acredita que o inferno não dura para sempre, ele acaba. Então o inferno também tem fim. E tem vários grupos, tem vários pensamentos, tem várias ideias. Algumas pessoas acreditam numa alma imortal que vai passando assim de lugar em lugar, de tempo em tempo. Mas o fato é que para a fé cristã, que é baseada na ressurreição, o homem, o ser humano, morre e depois disso ele aguarda a ressurreição. E a ressurreição é no corpo, não é no espírito, não é a alma que vive eternamente, mas é no corpo. Pois bem, esse judeu aqui está preocupado com o que a maior parte das pessoas que tem alguma consciência da vida se perguntam. O que acontece comigo quando eu morro? O que acontece na minha finitude? Para onde eu vou? Eu acho que essa é uma pergunta legítima, porque todos nós, de alguma maneira, se temos consciência da vida de verdade, a gente tem consciência da morte de verdade. O ser humano é o único bichinho na natureza que a gente sabe até então que tem consciência absoluta, ou melhor que seja, de si mesmo. Eu sei que eu existo e eu sei que eu chego ao fim. E isso causa uma angústia enorme. Então, vida eterna aqui não é somente uma vida que dura muito tempo, mas uma qualidade de vida que começa aqui agora com desdobramentos eternos. E como era comum no tempo de Jesus, por ser um judeu, ele responde uma pergunta com outra pergunta.
A pergunta que Jesus faz é: e o que diz a lei de Moisés? O que diz esse livro que vocês estão lendo? Afinal de contas, quem estava perguntando para Jesus era um mestre da lei. Era alguém que tinha contato diário com a lei de Moisés. E Jesus pergunta: como é que você entende? E qual é a resposta dele? É a confissão de fé dos judeus. Nós cristãos temos uma confissão de fé antiga que diz assim: creio em Deus de Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Um credo apostólico, um credo cristão, né? A base da nossa fé. O que a gente crê? Os judeus têm uma base de fé baseado em Deuteronômio capítulo 6, que diz que deve-se amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, esse judeu pega uma outra parte, porque não está em Deuteronômio 6, ele junta 2 versículos, que é de Levítico, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essas 2 asas do avião, amar a Deus e amar o próximo, era basicamente a compreensão mais profunda de fé do judeu. Isso é, se você quer entender a vontade de Deus para a sua vida, ame a Deus e ao próximo. E aí a gente pode lembrar do Carlos Drummond de Andrade, que diz que só quem ama ouviu o apelo da eternidade. Então a base da fé dos judeus é o amor. E aí alguém poderia olhar e falar, ver essa conversa e falar o seguinte: que coisa maravilhosa! Olha o que esse mestre da lei está dizendo, que para você entrar no reino de Deus, para você viver a vida eterna, você precisa amar. E aí todo mundo diz assim: que coisa maravilhosa. Aplaude, coloca um corte no Instagram, todo mundo assiste aquilo e é uma coisa incrível. Só que Jesus diz, de uma maneira muito reta, direta: tá certo, faça isso e você viverá. E aí o cara insiste. Aí que está o problema. Tinha que deixar Jesus quieto no canto dele e seguir o caminho. O cara pergunta: e quem é o meu próximo? Porque se ele perguntasse quem é Deus que eu devo amar, um mestre da lei não ia se expor nesse livro. Ele pergunta: quem é o meu próximo? E para essa pergunta, Jesus dá uma aula sobre um dos conceitos mais fundamentais para o mundo atual. Tem muita gente hoje que é muito crítica ao cristianismo, portanto a Jesus e portanto a fé cristã e tudo que se sucedeu disso, né? E eu simpatizo de muita coisa crítica à religiosidade que a gente construiu, né? Porém, existe uma sabedoria bíblica que é o que não deixa com que eu abandone esse texto. Porque eu acho que a Bíblia é um livro sem igual. Fantástico. Dos mais incríveis que a história, que o ser humano já produziu. E eu estou dizendo que o ser humano porque a Bíblia não é um livro que Deus criou. A Bíblia é um relato de homens e mulheres que tiveram experiências com Deus e contaram isso a partir da sua percepção. E aí, esse homem pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus começa uma história, uma parábola, com a expressão certo homem. Que significa quem? Qualquer pessoa. É como se Jesus estivesse dizendo: você quer entender que é o seu próximo? Então, qualquer pessoa. Mas qualquer pessoa, Jesus, é de outra religião? Qual é a sexualidade? Onde ela mora? Quem é Jesus? Qualquer pessoa, certo homem. Descia de Jerusalém a Jericó. A gente fala assim: Jerusalém, Jericó, pertinho, né? É como se fosse vir a São Paulo, de carro, né? Mas se fosse andando, não sei, 7 horas de viagem, a pé, do Rio até onde? Não sei. Andando direto, assim, sem parar. Até São Paulo? A Monique que anda por aí pelo mundo, né? Mas esse homem andou 7 horas. Ele tá vindo, olha, de Jerusalém e tá descendo para Jericó.
Então ele está vindo do lugar mais sagrado para o povo judeu e indo para uma região periférica que ninguém gostava, a 7 horas de viagem. Ele está chegando no meio do caminho, acontece que os bandidos vêm, roubam ele, batem nele, machucam ele e o deixam quase morto à beira do caminho. Esse homem não tem nome, não tem raça, não tem cor, não tem condição social. A gente não sabe quanto dinheiro ele tem. Ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser negro, pode ser de qualquer etnia, de qualquer raça, pode ser qualquer pessoa. Ele está semi-morto à beira do caminho. E aí Jesus usa duas figuras, o sacerdote e o levita, que era basicamente da mesma família. Família sacerdotal, família de Levi. Era basicamente a mesma família. A Bíblia diz que eles estão vindo andando. Aí o sacerdote vê o moribundo à beira do caminho e a Bíblia fala que ele faz o seguinte, ó, ele passa de largo. Ele vê lá e passa de largo. E aí vem o levita, que era o aprendiz do sacerdote, o ajudante do sacerdote, que o sacerdote era o cara sênior no templo. O levita era o ajudante dele. Ele vê o sacerdote, obviamente, passando de largo, ele também passa de largo e diz, eu não vou tocar, não vou meter com esse cara. E por quê? Aí você vai dizer o seguinte, pô, mas que cara maldoso, né? Nem pra ajudar, nem pra colocar a mão, nem pra dar um gole d'água pra aquele cara. Só que é o seguinte, a lei de Moisés dizia que se um levita, um sacerdote, alguém que trabalhasse no templo, tocasse em alguém que estivesse ensanguentado, sem morto, ele ficava cerimonialmente impuro. Ele não poderia mais exercer o seu trabalho no templo. Então, o que ele está fazendo é uma obediência à lei de Moisés, aos códigos de santidade do Antigo Testamento. Ele está se mantendo puro diante de um impuro à beira do caminho. E aí Jesus fala o seguinte, que veio um samaritano, um diferente, um estrangeiro, uma pessoa que ninguém queria perto, uma pessoa que ninguém gostava, os judeus, né? Não gostavam de ter perto. Para você ter uma ideia, havia uma oração judaica no tempo de Jesus que dizia o seguinte, Deus, eu te agradeço por não ser mulher, eu te agradeço por não ser um cão e por não ser um samaritano. Imagina você acordar de manhã e ter um vizinho agradecendo a Deus por não ser nada disso. Eles, judeus, odiavam os samaritanos. E por quê? Porque tem um monte de razão histórica. Os samaritanos foram contra a reconstrução do templo. Os samaritanos construíram outros altares a Deus. Os samaritanos colocaram outros textos no texto bíblico. Os samaritanos são pessoas que se casavam com outros povos, com outra cultura, com outra religião. Eles eram assim, mais liberaizinhos da época deles. Eles viviam de maneira mais aberta. E Jesus usa a figura do samaritano. Ele diz que o samaritano estava andando no caminho e encontrou aquele camarada. Aquele certo homem que ninguém sabe quem é. Cuidou dele, limpou suas feridas, colocou no seu jumento, que a gente poderia pensar num carro hoje super moderno, um jumentinho, e levou ele para a hospedaria e falou assim, olha, cuida desse cara, trata dele, pagou o hospital dele, pagou os cuidados dele e disse assim, olha, se ele precisar de mais grana, conta comigo que eu vou bancar. Aí você olha pro samaritano e fala assim, tu conhece esse cara? Tu conhece ele de algum lugar? E não, não. Esse samaritano cuidou daquele carro, pagou e seguiu o caminho dele. E aí Jesus, depois de ter contado essa história, devolve a pergunta.
pro mestre da lei, né? Quem você acha que foi o próximo desse moribundo à beira do caminho? Você acha que foi o sacerdote? Você acha que foi o levita? Ou você acha que foi o samaritano? Quem teve misericórdia? Quem foi o próximo? E aí o mestre da lei não falou samaritano, ele fala, o próximo foi aquele que teve misericórdia. Ele nem cita o nome do samaritano. Tamanho o ódio de um religioso, de um judeu desse, aos samaritanos. E aí eu quero terminar essa parábola de Jesus trazendo algumas aplicações para a gente aqui hoje. A partir de uma única expressão que está no texto que diz: ao ver o homem, teve compaixão dele. Ao ver o homem, teve compaixão dele. Eu quero fazer uma pergunta para você. Porque não dá para ler a Bíblia sem nos implicar no texto. A Bíblia é um livro que demanda de nós implicação. E a pergunta que eu quero fazer é: como que está o seu olhar? O sacerdote e o levita viram e passaram de largo. O samaritano viu e teve compaixão. O nosso olhar, a nossa percepção de apreensão da realidade, pode levar a gente por vários caminhos. E o que Jesus está me ensinando para a gente é que não basta a gente acreditar nos ideais certos. Porque o religioso acreditava que o ideal certo era amar a Deus e ao próximo. E quem fizesse um corte no Instagram diria: uau, que coisa maravilhosa. Mas quando você vai para a realidade, ele não suporta amar o próximo. O que Jesus está revelando para ele é que uma coisa é o que eu acredito aqui, ó. Outra coisa é onde a minha mão toca. Outra coisa é onde o meu pé pisa. Outra coisa é com quem eu estou disposto a conviver pela verdade do amor. Até onde vai o amor? A grande pergunta é: quem é o teu próximo? Porque o nosso olhar é que determina as nossas ações quando eu olho para a realidade, eu olho para as pessoas e eu elejo ele como meu próximo ou meu inimigo. Como aquela pessoa que eu gosto ou odeio, eu não gosto, eu não simpatizo. E aí o meu olhar vai me ajudar a ter compaixão ou não. Porque no final das contas, eu diria que a qualidade do amor ao próximo tem a ver necessariamente com a capacidade de ter compaixão desse próximo, seja ele quem for. Quem você pararia para ajudar e quem você passaria de largo? Porque uma coisa é você ver alguém que você admira na rua, precisando de uma ajuda, e você vai lá e ajuda. Porque o teu olhar tem simpatia, empatia para aquela pessoa. Outra coisa é você olhar para uma pessoa que você não sabe da situação dela, não sabe da história dela, não sabe com que ela está ali, e ainda assim você tem compaixão dela. Porque ter compaixão de pessoas admiráveis é mole. Todo mundo gosta de ter compaixão de quem tem nome, de quem tem dinheiro, de quem tem fama, de quem tem... É ótimo. Porque no final das contas a pessoa vai dizer para todo mundo: olha, no momento da minha vida que eu mais precisava, fulano de tal me ajudou. Que pessoa generosa. A nossa sociedade, ela é extremamente generosa, ela é extremamente misericordiosa com pessoas com as quais eu me identifico. Os nossos atos de solidariedade e compaixão é o que nos torna gente, é o que nos humaniza, é o que nos distingue de bichos, de animais, objetos, é onde mora a nossa verdadeira humanidade.
Jesus, ele nos ensina que se o nosso olhar não se converter ao próximo, eu ainda não sou capaz de amar e ter compaixão desse próximo, por mais que eu carregue ideais de amor. É aquela história de, às vezes, artista, eu vou usar o grupo dos artistas, que tem muita voz nas telas, nas redes, que fazem discurso belíssimo sobre amar, sobre ser tolerante, sobre ser misericordioso, e não paga empregada doméstica, mantém o empregado numa condição miserável, trata mal todos os funcionários. E aí trata bem aqueles que estão acima, aqueles que podem lhe dar alguma coisa, aqueles que podem... Jesus não está nem aí para esse tipo de amor. Esse amor é falso, esse amor não é um amor do Evangelho. Esse amor só permite que os amáveis sejam amados. Mas aqueles que a gente odeia, que a gente não suporta, que está à beira do caminho, moribundo, a gente diz, esse não chega perto de mim. Seja por motivos religiosos, por pureza, por lógicas, seja elas quais forem, toda vez que eu me afasto de alguém porque eu quero manter a minha integridade, a minha pureza, eu perdi o Evangelho dentro de mim. Eu perdi. E a segunda pergunta que eu faria é qual é o olhar de quem tem a vida eterna? Quem é que tem o olhar de quem carrega a vida eterna dentro de si? É o sacerdote que está no templo cantando, louvando, fazendo sacrifício, ensinando a lei, dizendo para todo mundo sobre Deus, como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus é incrível, mas é uma pessoa inacessível. Não permite ser tocado por ninguém. Não tem proximidade com ninguém. Olha, quando eu me converti, na década de 90, eu sempre fui de igreja desde muito novo. Era da igreja católica, fiz lá o processo, batismo, primeira comunhão, todo aquele processo. E depois eu fui para a igreja evangélica, muito por conta dos amigos, né, que eu tinha na época e tal. E eu fui primeiro para a igreja presbiteriana, depois para a igreja metodista. E aí eu gostava muito daquele ambiente, era um tipo de comunidade que eu participava de fé muito relacional, uma igreja grande, assim, tipo mais, sei lá, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas na era, uma igreja muito grande, a igreja que eu cresci de Realengo. E era tudo muito participativo, uma coisa muito comunitária, assim, muito fina, né? De repente, foi passando o tempo, eu fui me dando conta de pastor, coach, de liderança religiosa absolutamente inacessível, de gente que acabava o culto, tipo assim, deu uma coxinha aqui, o carro fica parado na porta, ele acaba de pregar, chama a banda, entra no carro e some. Eu comecei a ver esse movimento, eu falei assim, cara, que loucura é essa? Quer dizer, é gente que não tá com as pessoas, não tem contato com as pessoas. E aí tem um outro lado disso, porque muita gente admira exatamente esse tipo de pessoa. Porque tem pessoas, né, que a gente sabe, que adora, que quanto mais inacessível, mais idealizada a pessoa fica. E quanto mais idealizada, a pessoa fica perfeita, né? Fica maravilhosa. Quanto mais real, você também tem que lidar com os pontos e contrapontos, belezas e feiuras de uma pessoa, o que torna uma pessoa humana, né? Mas tem gente que não quer gente humana, quer gente idealizada, magnífica, perfeita, longe, distante para eu idealizar e não precisar tocar de fato, né? Mas o ponto é o seguinte, no texto bíblico aqui, a pergunta que fica no fundo é: quem carrega a vida eterna no seu olhar? É o sacerdote? É o levita? Não, é o samaritano. Assumir que um samaritano carrega um olhar de vida eterna porque ele consegue enxergar o seu próximo à beira do caminho é uma coisa insana. É você chegar para um evangélico radical e dizer o seguinte: olha, tem um cara ali que ele tem uma religião assim que você não vai gostar, mas ele tem mais vida eterna dentro dele do que você. É você chegar
para um evangélico e dizer que um católico, um evangélico daquele bem briguento, que o católico é a pessoa que tem mais evangelho, mais vida eterna dentro dele do que você. É chegar para um católico e dizer que o evangelho... Entende? É chegar para alguém que tem um mundo, uma visão de mundo, uma perspectiva de mundo totalmente diferente da minha e dizer, essa pessoa tem vida eterna e eu não. E por quê? Por causa das ações dela. Por isso que você tem que se perguntar quais são os sinais da vida eterna dentro de você. Tem gente que pensa que o sinal da vida eterna é porque antes eu frequentava a religião tal, agora eu frequento a religião certa. Ouço a música religiosa certa e leio o livro sagrado certo. Mas o coração, o olhar mudou? A perspectiva da vida mudou? A sua compaixão aumentou? A sua amorosidade aumentou? A sua capacidade de tolerância para o próximo aumentou? Se não, você só mudou de roupa religiosa. E isso a gente faz o tempo todo. E a última coisa, e vou terminar com ela, o que o seu olhar produz, né? Porque o que a Bíblia diz é que o homem, esse samaritano, ao ver o homem, teve compaixão dele. O que o nosso olhar produz? Um líder religioso, fiel ao seu compromisso com o tempo, com Deus, ou um samaritano que é sensível ao próximo, ao estrangeiro, à beira do caminho. Tem um movimento acontecendo nos Estados Unidos muito interessante. Um país que foi fundado por imigrantes, sustentado por muitos imigrantes, odeia imigrantes. Você ser um estranho, um estrangeiro, é muito difícil em qualquer lugar do mundo. Você ser odiado por isso é pior ainda. Você ser acolhido, aceito, amado, é talvez uma das possibilidades mais divinas que a gente pode oferecer ao outro. Esses religiosos aqui, eles estão motivados pela lei de Moisés. Por isso que eu digo que seguir a Bíblia não é seguir Jesus. Tem gente que é fiel à palavra de Deus, à Bíblia, mas não segue a Jesus Cristo. Esses religiosos aqui tinham um ditado, se você quiser anotar aí para guardar para sua vida, que diz o seguinte: se você vir um cego, chute-o. Afinal de contas, por que você deveria ser mais misericordioso do que Deus? Se você vir um cego, chute-o. Afinal de contas, por que você deveria ser mais misericordioso do que Deus? A lógica é que se tem alguém cego à beira do caminho, moribundo à beira do caminho, é porque a providência divina o quis assim. Esse determinismo que coloca pessoas submetidas numa condição em que elas não podem sair daquela condição porque as pessoas acreditam que se foi assim é porque Deus quis, isso é devastador. O que Jesus está dizendo, o que Deus quer, é que você seja igual o samaritano. Ao ver uma pessoa como essa, não diga, Deus quis assim. Foi determinado por Deus assim. Se coloque em oferecimento e em misericórdia a alguém que precisa de você. É isso que Deus quer. Não é cair num determinismo metafísico em que Deus determina os atos voluntários e involuntários da história. Que é uma coisa que o Berkoff diz na sua teologia sistemática. O que eu acredito é num Deus que, ao se compadecer de uma humanidade ferida, machucada, doente, ele se coloca em serviço para curar aquela pessoa, para estender a mão, para salvar, para restaurar, para resgatar. Então, ser cristão é se abrir para o sofrimento e a dor do próximo. Tem um
pastor brasileiro, eu acho ele muito interessante, que ele diz que é impossível ser cristão indiferente. Porque ser cristão é habitar o sofrimento humano, sem se misturar com o sofrimento e sair sofredor daquilo, porque isso não vai ajudar em nada. Né? Ele sofre, eu sofro, a gente se agarra na miséria e morre junto. Mas é você olhar para o sofrimento humano, para a miséria humana, para a dor humana, para o pecado, para tudo aquilo que a gente acha feio, se compadecer e se colocar numa relação, como Jesus fazia, tentar resgatar aquela pessoa daquela condição. Tentar trazer vida para aquela condição. Tentar trazer esperança para aquela condição. Porque, gente, olha, essa religião de performance, essa religião que fala de alto desempenho, essa religião que está o tempo todo dizendo que você tem que fazer, deixar de fazer, isso esgota a cabeça de qualquer pessoa. O Evangelho não é sobre o que eu tenho que fazer, o Evangelho é sobre aquilo que Cristo fez por nós. E isso me transforma, isso me motiva. Nada transforma mais do que o amor. Um amor ativo, vivo, esperançoso. Então, a minha oração junto com vocês aqui é que Deus nos transforme no nosso olhar, para que a gente saia dos ideais do amor e ganhe um olhar amoroso, mãos amorosas, atitudes amorosas, coração amoroso, mentalidade amorosa, para servir as pessoas que estão perto da gente sofrendo. Porque eu acho que é isso que Jesus quer da gente. É isso que Jesus quer de mim, é isso que Jesus quer de você. Que Deus nos ajude, então, a viver essa vida eterna, né? Que começa aqui agora. Amém, amém, amém. Vamos cantar alguma música? Você quer que eu cante?